palestra com o seu Luiz Alberto. Luiz. Pega do outro lado. Alô? Queridos amigos, espero que estejamos todos felizes aqui nesta noite, contando desde já com a iluminação divina, para que os nossos dias sejam cada vez melhores. O assunto que escolhemos para meditarmos nesta noite é a respeito da felicidade, algo que todos nós tanto perseguimos e que às vezes está ali ao nosso lado, dentro da nossa casa, perto dos nossos amigos, batendo a nossa porta. Será que tem alguém aqui hoje que não gostaria de ser feliz? Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Gostaria, se tiver, que alguém levantasse a mão, que se manifestasse. Acredito que não, né? Todos nós buscamos a felicidade. E será que felicidade tem a ver com bens materiais? Tem a ver com a matéria? Com o dinheiro? Com a riqueza? O que vocês acham? Vocês acham que sim ou não? Felicidade tem a ver com bens materiais? Será que aquela pessoa que vive abaixo da pobreza, sem sequer ter alimento para si, para seus familiares, será que aquela pessoa que vive doente do corpo, será que é feliz? É uma pergunta que podemos fazer, não é? Seria uma utopia da nossa parte querer dizer que aquela pessoa que não tem ganho nem para a sua subsistência se sentiria feliz no mundo de hoje. Até porque nós vivemos aqui na Terra num mundo material, num mundo físico, em que necessitamos do dinheiro para sobreviver. Precisamos, muitas vezes, estar bem de saúde física e mental para poder trabalhar. Seria uma utopia dizermos que a felicidade encontra-se somente no lado espiritual. Precisamos ter o equilíbrio das duas coisas. Mas conta a lenda que em um reino muito famoso existia um rei muito rico, e esse rei estava doente.
E a lenda dizia que esse rei somente ficaria curado dessa doença grave se lhe vestissem uma camisa de alguém muito feliz. E seus súditos, seus soldados saíram pelo reino afora à procura dessa pessoa feliz que então doaria a camisa para o rei. E saíram por todo o reino, encontravam alguém muito abastado, mas com problemas de saúde, outros felizes na saúde, mas não tinham dinheiro, outros se sentiam moralmente abastados, mas tinham alguns problemas familiares, e assim se decorreram 2 anos, e os seus súditos procurando no reino alguém feliz, e já haviam desistido. Quando desistiram, um dos seus soldados vinha pelo campo e passaram por um rancho coberto de palha, paredes de barro, perto de uma roça, e daí escutaram alguém dizendo: meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, que acabei todas as minhas tarefas e posso agora me recolher ao meu leito, dormir feliz. O soldado então desce do cavalo, mais rapidamente possível, adentra pelo rancho adentro, sem sequer bater na porta, e lá encontra uma pessoa com a fisionomia um tanto rude, não é? Desgastada pelo tempo, sem sequer com uma camisa para vestir, deitado sobre o chão, feliz porque tinha cumprido com a sua tarefa. E assim é a vida, meus amigos. A vida, a felicidade, para nós, é um estado de consciência. Mas para iniciarmos os nossos estudos da noite, vamos nos reportar lá à questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito Verdade se haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens. O que existe de comum para todos nós sermos felizes? E o Espírito Verdade responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas observem bem essa resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Isso é o que os Espíritos respondem, para sermos felizes materialmente. E com relação à moral, outro detalhe muito importante, a consciência tranquila. E essa consciência é diferente de pessoa para pessoa. O material, como explica abaixo, é o necessário à existência, como alimentação, habitação, educação e saúde. Quem tiver esses bens necessários, poderá se considerar materialmente feliz. E com relação à moral, a felicidade em plenitude é uma edificação interior, uma espécie de conquista moral. E como já falamos, ela se difere de pessoa para pessoa. No entanto, no mundo que nós vivemos, especialmente aqui na nossa região, onde existem grandes edificações, pessoas com grande poder aquisitivo, nós estamos tomados pela materialidade. O ter os bens materiais hoje se tornou uma epidemia mundial. Cada um de nós queremos cada vez mais ter do que ser, acumular cada vez mais. Agora imagine nós, né? Se ganhássemos essa mega sena agora de 130 milhões, será que não ficaríamos felizes? 130 milhões de reais, o que nós iríamos fazer com isso? Iríamos repartir com os necessitados? A humanidade hoje está priorizando o material sobre o moral. Nós damos mais valor para as coisas materiais. No entanto, à medida que nós conquistamos as coisas, e isso é do ser humano, essas coisas, esses nossos desejos, depois que conquistamos, vão se tornando efêmeros. Diz-nos os estudiosos
que, por exemplo, a aquisição de um carro novo, como desejo máximo da nossa materialidade, se esvai depois dos 2 meses. Aquele desejo, aquela conquista que nós temos de querer ter alguma coisa, depois que conquistamos, termina perdendo, né, o valor. Eu vejo assim por mim, eu me examino com relação a isso, e já observei, um dos meus maiores sonhos era vir morar na praia. Faz 15 anos que eu estou aqui, e perdeu a graça hoje. Hoje é uma coisa comum. E eu convido meu irmão muito, vamos morar em Balneário. Ele disse, não, eu adoro praia, e eu sei se eu for morar lá, vai perder a graça. Então é assim é a nossa vida. Só que essas insatisfações nossas, à medida que conquistamos aquilo que desejamos e depois ficamos insatisfeitos de novo e saímos atrás de uma nova conquista, é o que impulsiona o progresso. Os cientistas às vezes levam uma vida, ganham um prêmio Nobel, descobrem uma pesquisa, uma cura para uma determinada doença, e daí já parte para outra. E isso é que impulsiona o progresso. E nós estamos cada vez mais insatisfeitos. E dizem que os mundos mais elevados ainda é mais assim, é mais rápido o progresso. Divaldo conta muito para nós que na época em que ele trabalhava no Ministério da Fazenda, ele tinha uma colega que já estava com seus 30 anos e ainda solteira. Era muito amiga do Divaldo. E naquela época, as mulheres com 30 anos que não estavam casadas ainda, chamavam de mulheres balzaquianas. Isso era um nome que davam em homenagem a um pedagogo francês, Balzac, né, que estudava essa matéria. Então eram as mulheres balzaquianas. E a mulher não está casada naquela época com 30 anos, era. Hoje a gente já sabe que é muito diferente, né? Porque na realidade a vida começa aos 50. Eu que já estou com mais de 50 e cada vez que o tempo passa eu me sinto cada vez mais jovem. Então não é, a gente ainda é muito jovem. A vida começa aos 50. Eu sou jovem ainda porque estou perto dos 60. Então nós hoje não temos mais esse problema, porque a expectativa de vida é muito maior. Então essa colega do Divaldo conversava muito com ele e dizia, Divaldo, reza para mim, eu sei que tu é espírita, eu preciso arrumar um namorado. E ele dizia, não, pode deixar que eu vou rezar para você. E o tempo passou e de repente um dia que ele vai pegar o ônibus junto com ela, disse, Divaldo, imagina, eu arrumei um namorado. Então, Divaldo disse para ele, então agora você está feliz que arrumou um namorado. Ah, agora eu me sinto mais feliz, mas na verdade eu vou me sentir feliz no dia que eu casar com ele. Tudo bem, o tempo passa e ela casa com esse rapaz. E Divaldo é convidado para ser padrinho do casamento. E chega para ele e diz, agora você está feliz. Você está feliz porque você me disse que ia ficar feliz quando casasse, agora está casando. Realmente, Divaldo, eu me sinto mais feliz, mas feliz mesmo a gente vai ser o dia que nós tivermos a casa própria. E Divaldo foi no casamento, foi padrinho do casamento, e o tempo passou, e um dia ele é convidado para a inauguração, uma festa da inauguração do apartamento que ela havia comprado, naquele tempo tacoado, estilo Minha Casa Minha Vida de hoje, que é melhor que naquela época. E Divaldo foi na inauguração da casa e chegou para ela, agora você está feliz. Divaldo, realmente eu já me sinto melhor, mas eu vou ficar feliz o dia que eu conseguir comprar o nosso carro. Então, aí depois ela comprou um Fusca e daí nós somos assim, né? O tempo vai passando, nós vamos conquistando, mas sempre queremos mais. E essas conquistas que nos geram no final insatisfação, na realidade, segundo os estudiosos, que geram progresso. Mas nós somos assim, sempre insatisfeitos. Fizemos um exame interno em nós. Guimarães Rosa falava que são raros os momentos de felicidade. Felicidade é viver intensamente esses pequenos momentos. Para Guimarães Rosa, a felicidade não é uma coisa que se conquista definitivamente. São momentos. Então é preciso que aproveitemos esses pequenos momentos de felicidade que temos na vida. Como nós somos seres que vivemos num planeta ainda em expiação, somos seres comprometidos, que estamos engatinhando na evolução espiritual, nós conseguimos viver uma vida feliz. Mas para nós, uma vida feliz não é uma vida sem tristezas.
A tristeza faz parte da nossa vida. As dificuldades fazem parte da nossa vida, como consequências naturais da vida, das coisas que nós fizemos no passado e às vezes fizemos ainda nessa existência, né? As burradas que nós fizemos agora e que certamente nos gerarão tristezas no futuro. Essas tristezas são naturais da vida. Não precisamos ser infelizes por termos um problema de saúde, um problema financeiro, um amigo, um filho, um pai, uma mãe que às vezes passa por uma dificuldade e nós ficamos infelizes. Faz parte da vida, pois nós somos seres em evolução e somos testados aqui na Terra. Às vezes parece até que Deus nos abandonou, parece que estamos sozinhos, isolados, mas nós, quando nascemos, junto com os técnicos siderais, programamos essa existência. E essas dificuldades fazem parte da nossa evolução. É só apanhando que a gente aprende. Só que de vez em quando somos testados, tal qual o professor que nos passa a prova numa sala de aula, e a divindade é assim, ó, nos passa a prova e se afasta e deixa a gente resolver, para ver o quanto a gente aprende. Então é preciso que a gente viva um dia de cada vez, procurando sempre fazer o melhor ao nosso alcance. O segredo da vida e o segredo de sermos espíritas está em sempre buscar fazer o melhor ao nosso alcance no momento presente. Sempre procurarmos fazer o melhor. Se fizermos o melhor agora, no momento presente, o momento futuro com certeza será melhor. Felicidade é o jeito que a gente leva a vida. Temos que aprender a levar a vida com felicidade. Chico, na sua singeleza, agradecia pelas dificuldades. Ele teve uma vida sempre com muita dificuldade, com muita doença, e diz ele, se não fossem essas dificuldades, ele não teria saído do lugar. Porque essas dificuldades é que nos fazem crescer. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam. Eu tenho por experiência própria, e acredito que vocês também, quando a gente está numa boa, é a porta aberta para se fazer uma burrada. Com certeza a gente já dá um passo falso. Então, assim, às vezes a rédea precisa, né? Como diz o cavaleiro, a rédea tem que ser puxada, tem que ser meio curta. A gente precisa, de repente, levar uns laçados para aprender. É o que nos coloca no caminho. Às vezes é a doença que nos coloca no caminho. É a dificuldade financeira que não deixa a gente fazer outras burradas, não é? E nos prende a determinada dificuldade para que a gente aprenda. O sábio, já antes da Idade Moderna, Diógenes, filósofo grego, ele já dizia, ó, para ser feliz, o homem deve libertar-se do supérfluo, limitando-se ao essencial. No entanto, quando nós viemos à Terra e programamos a nossa existência, encontramos muitas dificuldades. E às vezes nos dirigimos a Deus, nos dirigimos à Suprema Sabedoria, pedindo socorro por essas dificuldades. Eu lembro, não sei se já contei aqui, talvez tenha contado, mas a gente chega a uma idade, que embora jovem como eu, a gente conta a mesma coisa 3, 4 vezes e não lembra que contou. Eu lembro quando eu ia visitar meus pais, meus tios lá na minha cidade, eu chegava lá e eles me contavam o mesmo caso pela 10ª vez, e a gente ia ficar quieto ouvindo de novo. Então vocês escutem de novo, né? Se eu já contei aqui. Eu lembro que uma vez, lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, eu tinha uma empresa e estava numa grande dificuldade financeira. E trabalhando e correndo aqui para lá e não tinha tempo para nada, trabalhando 24 horas por dia. E um dia que eu fui à minha cidade, onde meu pai morava, eu resolvi dar uma conversada, porque a nossa família toda era espírita, dar uma conversada com ele a respeito desses problemas graves, né? E daí, na minha cidade, o espiritismo começou com um senhor que era, na época do telégrafo, dos Correios, era o gerente dos Correios, e o irmão do meu pai, o meu tio mais velho, foi que fundaram o espiritismo na cidade. E meu pai, com frequência, ele já havia morrido, e meu pai, com frequência, conversava com ele, em sonho e tal, e um dia eu cheguei e perguntei, falei para ele sobre as dificuldades. E daí ele me disse assim, olha, eu tenho conversado muito com o teu tio João,
à noite, tenho sonhado com ele, e ele me disse que a espiritualidade, eles têm tentado te ajudar. Só que o teu foco está em outra. Eu, nesta época, não tinha mais nem tempo de ir no centro espírita, não tinha mais tempo de ler, de nada, era só trabalho, 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 trabalho. E com isso eu estava noutra faixa, eu estava vibrando em outro lugar. É a mesma coisa que alguém queira aqui ouvir, por exemplo, a Jovem Pan, FM, mas está sintonizado noutra rádio, não encontra. Então nós estamos noutra sintonia que a espiritualidade não consegue nos ajudar nessa. E tipo de coisas excessivas, como negócios excessivos, o trabalho em excesso, em demasia, às vezes aquela nossa preocupação que tudo é culpa do governo, nós não fizemos mais nada, é só jogando a culpa no governo, o excesso das paixões terrenas, às vezes a drogadição, o fumo, o álcool excessivo, o sexo em excesso sem controle, os problemas de saúde, que muitas vezes nós estamos com problema de saúde, nós somos a pessoa mais doente, não tem ninguém mais doente que eu, aí eu vou para a casa espírita à procura de solução para a minha doença, que chega ao ponto que eu só enxergo o meu umbigo, só eu que existo, só eu que sou o mais doente, só eu que sou o mais infeliz, só eu que estou sofrendo. E o melhor remédio para isso, pessoal, é o trabalho do bem. Quando algum de vocês estiver nessa situação, vem um sábado para cá, ajudar de manhã, que com certeza vocês vão sair curados daqui. É o melhor remédio que existe, é o trabalho do bem. Então, nessas situações que nós estamos desconectados, fica impossível o contato com o céu, fica impossível a divindade, por mais que se esforce para nos ajudar, nós estamos longe. Por isso, então, que é preciso equilíbrio. Nós estamos vivendo na Terra, no mundo material, mas há necessidade do equilíbrio da vida espiritual com a vida material. É o equilíbrio do moral com o material. Nós não vamos chegar aqui e querer dizer, olha, o dinheiro, esqueçam o dinheiro. É óbvio que nós precisamos do dinheiro, da riqueza para sobreviver. Veja que o empresário bem-sucedido, ele emprega um grande número de pessoas, ele está gerando riqueza, ele está gerando trabalho, está gerando satisfação para muitas famílias. Então é preciso haver esse equilíbrio na vida material com a vida espiritual. É preciso um tempo para a espiritualidade, para nos reequilibrarmos, para adquirir os conhecimentos, para equilibrar as nossas energias. Um assunto que tem sido, inclusive, divulgado nas redes sociais pelo pastor Tiago Rodrigo é com relação a uma pesquisa realizada pela antropóloga catarinense Ana Miller. Ela fez um trabalho de antropologia na África, numa tribo africana, e lá, encerrando o seu trabalho, ela juntou um número de crianças, pegou umas crianças e numa árvore distante colocou embaixo um cesto com balas, com bombons, doces, e chegou e disse para as crianças: aquele que primeiro chegar pode ficar, vai ganhar todos esses doces. E os jovens, as crianças se alinharam, deram as mãos e saíram todos de mãos dadas correndo em direção à árvore. Quando chegaram lá, ela se espantou por aquele posicionamento das crianças e perguntou por que eles fizeram aquilo. E daí uma das meninas olhou para ela e disse: Ubuntu, tia, como um de nós ficaria feliz com todos esses doces, vendo todos os outros infelizes? Ubuntu é um termo africano antigo que quer dizer: sou quem sou porque somos todos nós. É um termo que tem relação com a nossa consciência, com o mundo em sociedade. Vejam na vida de Cristo aqui na Terra que muitos dão mais valor para os seus milagres, dão mais valor pela multiplicação de pães e peixes, por Jesus. A história conta Jesus caminhando sobre as águas, pelos milagres de Cristo, e esquecem aquele momento que foi a moral de Cristo, especialmente aquele momento que ele demonstrou compaixão
ao ver a morte de Lázaro, ao ver as mulheres. Jesus chorou ao ver as mulheres arrastadas, as prostitutas arrastadas pelas ruas, as mulheres serem levadas para serem apedrejadas. Então vejam, Cristo deixou em nós uma compaixão muito grande ao verificar que nós somos um conjunto de espíritos vivendo na terra, embora individualmente nós precisamos uns dos outros. Ubuntu quer dizer importar-se mais com os outros. Ubuntu é uma palavra que significa sempre nós e nunca eu. Ninguém é feliz sozinho. Algum de nós será feliz em ver seu pai sofrendo, um filho sofrendo, um irmão sofrendo. Alguém vem ao mundo sozinho? Nós precisamos no mínimo de um pai e de uma mãe. Ninguém vive sozinho. Por isso, assim que gente precisa de gente para ser gente, nós precisamos um dos outros. Por isso, faça alguma coisa mais para alguém. Enxergue mais o outro. Conecte-se com gente. Ninguém é ninguém sem um outro alguém. Será que alguém consegue viver sozinho, isolado nesse mundo? Porque nós somos feitos para viver coletivamente. Vejam que na oração dominical que Jesus nos ensinou, Jesus não fala meu Pai, ele diz Pai nosso. Jesus não diz venha a mim o vosso reino, ele diz venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, livrai-nos do mal. Ele não diz livrai-me do mal, diz livrai-nos do mal. Esta é uma oração que precisa ser mais vivida do que recitada. Esses dias eu participei de uma reunião numa casa espírita que no final disseram 4 Pai Nosso. E às vezes nem sabem o que estão dizendo. O Pai Nosso é uma mensagem que precisa estar em nosso coração. É preciso que esteja na nossa alma. É algo para ser mais vivido do que para ser recitado. Pensemos nessas palavras de Cristo com relação à nossa convivência harmoniosa entre nós. E na questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E os espíritos respondem: em conhecerem todas as coisas. Vejam, os bons espíritos em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, não sentirem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionem a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Vejam bem esse final: são felizes pelo bem que fazem. Dá bem para nós entendermos que a nossa felicidade está diretamente proporcional ao bem que fizermos. Podemos concluir com isso, meus amigos, que nós seremos felizes, nós ficaremos felizes à medida que praticarmos mais a caridade, que praticarmos mais o bem. Tanto que Kardec disse: fora da caridade não existe salvação, porque a caridade é o caminho da felicidade. Muitas vezes nós desconhecemos o que é caridade ainda. Caridade está muito longe ainda de dar, mas mesmo assim, se não soubermos o que fazer, pelo menos vamos fazer aquilo que a nossa consciência mandar. Seguir a nossa vida pautada no Evangelho de Cristo é o caminho da felicidade. Eu lembro comigo uma vez, a gente tem muito costume assim de juntar no final do ano as roupas velhas, aquilo que a gente não muito usa, e eu vou dar aquilo para quem precisa, porque não me faz mais falta. E eu estou fazendo caridade para me sentir feliz com isso. Na verdade, a caridade é dar aquilo que nos faz falta, não o que nos está sobrando. E eu vivi uma experiência muito pequena com relação a isso. Na época que eu vim aqui para Balneário, nós tínhamos uma loja ali no Shopping Atlântico, e eu morava ali na frente. E embaixo, lá na frente do shopping, tinha um senhor
de uma certa idade, até acredito que alguns de vocês conheçam, ele é meio aleijado, tem uma perna, ele puxa um pouco, tem dificuldade de caminhar, ele estava sempre ali, a gente já tinha feito amizade com ele, quando chegava assim, fim de ano, Natal, eu te dava um presente para ele, uma camiseta. Um dia eu ia passando por ali, e cumprimentei ele e pensei, então vou pegar uma moeda, vou dar para ele. Só que quando eu já estava quase entrando no shopping, eu me lembrei que eu tinha 50 reais no bolso. Só que 50 reais ia me fazer falta. Aí eu parei, pensei, entrei no shopping e voltei. Peguei aqueles 50 reais e dei para ele. Vocês não imaginem o bem que me fez isso aí. Fez um bem muito mais para mim do que para ele. Porque eu realmente senti que eu dei para ele uma coisa que me faria muita falta. E fez falta, mas o coração, sabe, aquele sentimento de ter feito uma coisa boa, me foi muito mais útil, foi útil muito mais para mim do que para ele. André Luiz, em uma das passagens das suas obras, nos diz assim, a importância de um homem não está em sua nacionalidade ou crença que professa, mas na quantidade de benefícios que seja capaz de prestar ao próximo. Aristóteles, muito bem antes da nossa época, dizia assim que a felicidade consiste em fazer o bem. E Leon Denis nos diz agora, amar é o segredo da felicidade. Uma jovem muito linda, rica, com uma vida abastada, com filhos lindos, um bom marido, serviçais para lhe prestar serviço, vivia uma vida atribulada aqui na terra, uma correria espantosa, que quando ela não tinha tempo, ela terminava deixando os filhos de lado, e quando já não dava mais os filhos, até o marido, não conseguia dar atenção. O seu pai, que era uma pessoa sábia, muito inteligente, vendo isto, um dia lhe presenteou com uma flor raríssima, de singular beleza. A jovem adorou, se emocionou, chegou a chorar com aquele presente, e o pai lhe disse, basta você regar essa planta e de vez em quando podar as suas folhas. A jovem, naquela correria da vida cotidiana, deixou a planta em cima da mesa e passava por ali, vendo que aquela planta continuava cada vez mais bela, sem tempo para regar, sem tempo para podar as suas folhas, até que um dia ela passou por ali e a flor morreu. A planta havia morrido. E ela ficou muito triste, ao ponto que chamou o pai, chorou novamente e contou ao pai o que havia acontecido com aquela planta. E o pai lhe disse, filha, eu já sabia que isso ia acontecer, só que eu não tenho outra planta que substitua essa. Essa planta é única, sua singular beleza não vou encontrar em outro lugar. Só que assim como a planta que precisa ser regada, que precisa ser podada, os seus filhos, o seu marido, também precisam de atenção. Regá-los, podá-los, dar atenção a eles, assim como a flor que se foi, os sentimentos também se vão. Muitas vezes, os sentimentos morrem, a felicidade está ali na nossa porta, na nossa casa, e nós deixamos que essa felicidade se vá. Então, o recado que eu deixo para todos nós é que cuidemos muito das pessoas que nós amamos. Espero que todos vocês, que todos nós sejamos felizes, e Ubuntu para todos nós. Boa noite.